Tortura. Do latim tortura. Substantivo feminino. Suplício ou tormento violento infligido a alguém. Tortuosidade. Grande mágoa. Lance difícil. Se são tratados como animais, respondem como animais. E a sociedade, de uma maneira absurda, alimenta esse tipo de tratamento, não sabedora de que aquela pessoa que ela sustentou na prisão com seus impostos sairá de lá mais perigosa para a sociedade do que quando entrou. Não tenho pra onde correr. Chega um grupo de 5, 6 que vai me torturar, eu vou correr pra onde aqui? A violência não fala. A sensação de morte é quase que constante dentro, quase que 24 horas. A tortura para mim não é dor. A tortura é aquela invasão na sua alma. Falar de FEBEM em casa, a gente percebe que ele se treme inteiro. Acho que é a rotina deles. É o pior lugar pra gente visitar o filho. Para eles, o ladrão tem que ser tratado assim. Base de espancamento, base de couro. 6 funcionários para tomar conta de 1.900? Impossível. Quer dizer, é uma questão de sobreviver, correto? As violências de lá evoluem, mano. Só que o tamanho dos moleques é os mesmos, mano. Você ainda tem, dentro dos órgãos de repressão, aquela mentalidade de que a contenção de alguém que está privado de liberdade é feita com um porrete na mão. Seria pouco falar da tortura como uma experiência traumática, né? Ela é mais do que isso, ela é uma experiência de horror. Ela é tão cotidiana que as pessoas começam a achar que não é tão grave. O torturador e o torturado, eles, na verdade, sem saber, eles estão selando um pacto de mesmo destino. Conivente com a tortura, é um país, nós temos uma história pesada, 400 anos de escravidão, quer dizer, a população negra praticamente todinha viveu debaixo de chibata, né, sendo escravo, nós convivemos com isso é tortura. A relação entre o senhor e o escravo era uma relação de lidar com o escravo como se fosse um objeto, né? Nesse sentido era uma negação da sua condição de pessoa humana, e isso não foi superado integralmente. Quer dizer, as classes mais pobres hoje no Brasil, as classes pobres, elas continuam a ocupar um pouco o lugar de uma condição de objeto, muitas vezes. Nós tínhamos, inclusive, até 1830, uma disposição do livro 5º das Ordenações Filipinas que permitia, para a obtenção de prova, que o acusado fosse colocado sob tortura. A expressão é muito estranha, dizia assim: meter o acusado a tormento. Nossa história é construída de tortura, nós convivemos com essa tortura e somos coniventes com ela, né? A sociedade brasileira é conivente. As penitenciárias têm até um provérbio, né? Que aqui é o lugar onde a pessoa chora, pede pela mãe e ela não escuta. Cerca de 200 mil condenados povoam o sistema carcerário brasileiro. Espalhados em penitenciárias e delegacias, os presos cumprem 2 tipos de pena. Uma com data marcada para acabar, aquela determinada pelo sistema judiciário. A outra não tem fim. Ela é imposta por uma sociedade que vê ali a chance de se vingar de alguma violência sofrida. O isolamento não é o suficiente. É preciso que o preso sofra, que seja violentamente punido, maltratado. A justiça não basta.
Porque lá é feio, é ruim. Lá é pra fazer filme de terror. Aí, vocês encostam tudo na parede aí pra tirar filmar vocês aí. Vai filmar vocês aí. Que é isso, Paulo? Vai filmar vocês aí, encosta tudo na parede aí. Agora, a sociedade que está livre desse pessoal que está aqui dentro, não sabe que estão criando uma faculdade para os caras se especializar. Eles estão ficando bons. Eu sou o Rodolfo Pimenta, né? Atualmente hoje eu trabalho na Câmara Municipal de Franco da Rocha, um ex-presidiário que passou pelo 9º Distrito, Casa de Detenção, presídio de Tremembé, esse presídio agora de Franco da Rocha, né? Semiaberto. Quando você está no regime fechado, você perde a sua identidade. Você não é mais o Rodolfo, você passa a ser o ladrão, o número tal, entendeu? Então já começa essa violência, né? Você perde a sua identidade completa. Cheguei a ser torturado quando houve a rebelião no 9º Distrito, que eu fui transferido para a casa de detenção. Foi torturado na saída e quando chegou na própria casa de detenção foi torturado pelos funcionários. Porque estava vindo de uma rebelião. Então, ou seja, você veio de uma rebelião, não importa se você está envolvido na rebelião ou não. Lá você vai tomar a recepção, ou seja, corredor polonês, vários funcionários e canada de ferro. Os guardas penitenciários tomam canos, cercam um prisioneiro que fez alguma coisa que eles acham que não devia, e ele é espancado com canos. Uma surra de canos é uma coisa seríssima. É muito doloroso, é assustador, e o fulano depois é recolhido a um isolamento. Né? Justamente para que ele não fique exposto lá, porque ele sai seriamente machucado. Né? Quando o cara é quebrado, não vai para o hospital, ele vai para a masmorra. Ali ele não tem contato com a família, nada. Aí a família fala, vim visitar fulano. Não, ele está de castigo e não vai poder sair. Ou seja, está de castigo até melhorar, até sair os hematomas. Depois que sair os hematomas, a família não pode reclamar. Se você reclamar também não adianta, vai reclamar para quem? O aprisionamento já em si é muito duro. Agora, quando é um aprisionamento cercado destas práticas ilegais, ele faz do ser humano realmente a pessoa assim mais perdida, vamos dizer assim, talvez a experiência mais limite que cada um de nós, e graças a Deus só espero que nenhum de nós passe por isso, seria a experiência mais limite que algum ser humano pudesse passar isso. Eu até vou além, eu digo que nem seria a experiência do corredor da morte. No corredor da morte, pelo menos você tem a certeza de que vai acontecer algo definitivo. Enquanto que sob maus tratos, sob tortura, sob ameaça de ocorrer a você qualquer tipo de violência a qualquer instante, faz com que a pessoa se desagregue totalmente. O preso desafiou o funcionário, estava com 2 facas, acho que a radial estava tomada, desafiou. Esse preso, ele sofreu tortura com cano de ferro, chegou a ter traumatismo craniano, chegou a dar óbito. E depois falaram que foi entre brigas de presos que aconteceu aquilo. Mas lá dentro, sabe, esse ser humano que matou aquele preso sabe que não foi briga entre presos, foi a tortura. O sistema corrói. Claro que psicologicamente, se for a fundo, eu me derreto aqui porque tenho um problema, claro que eu tenho. Francisco Gomes de Lima, o Chicão, é agente penitenciário. Já trabalhou no manicômio judiciário e na FEBEM. Ele é outro prato da balança. É prisioneiro de um sistema falido. Uma peça de um jogo que ele preferia não jogar. Mas joga. Agora funcionário apanhar, funcionário ficar de refém, funcionário com faca no pescoço durante o dia, você vê o funcionário sair à tarde, o que aconteceu com esse funcionário à tarde? Ninguém sabe. A família dele, muitas vezes, chega em casa, a família, ele não vive bem, a maioria não vive bem com a família, isso é comum, entendeu? Ele é uma outra pessoa. O que ele passou no dia, não adianta ele chegar para a esposa, para o amigo dele que não é do sistema, e falar, olha, meu dia foi assim. Não vai, ninguém, por mais que ele tenha, ninguém vai se compadecer dele, não, ninguém vai ajudar ele. Então é bom não falar.
Tanto é que a grande maioria do funcionário, ele sai, a primeira coisa que ele faz, o que é? Encontrar o seu semelhante, encontrar um outro funcionário, vai falar a respeito de quê? De cadeia. Vai para dentro de um bar e bebe até 10 horas da noite. Ele tira 12 horas de serviço e mais 6 dentro de um bar. E vai para casa bêbado. Tá? E vai ser a mesma coisa, o funcionário está doente. O funcionário está doente hoje. E tem uma coisa, e os novos que estão entrando, vai ficar doente. Policiais em início de carreira, guardas carcerários em início de carreira, eles têm tanta reserva à violência quanto você ou eu. Né? Eles acham que aquilo não vai funcionar. Eles acham que isso não é possível praticar. Ele acha que ele nunca vai ser daquele jeito. E os outros que estão lá mais tempo dizem, olha, você vai se acostumando, você vai ver o que vai acontecer. Vamos conversar daqui a uns anos, você vai ver como é que essa situação muda. E de fato muda. Você está um fato, no dia 18 de fevereiro desse ano, houve uma rebelião, foi no estado, né? Eu estava lá. Eu passei 13 horas sendo arrestado, eu fui amarrado, eu fui colocado no colchão para não me queimar, estava faca no meu pescoço, sabe? Eu fui arrastado com as mãos lá. Isso tudo me abalou muito, depois de eu ficar o dia inteiro refém. Aconteceu no domingo, na segunda-feira, eu voltei, porque tinha meus colegas lá dentro, eu voltei para... até mesmo para estar vendo o que aconteceu, como é que tá, tudo bem, tá, dando um apoio moral pro pessoal. Chegou na quinta-feira, eu dei um tilt. Eu entrei numa neura que eu achava que todo mundo estava me perseguindo. Eu cheguei dentro de casa, eu olhei, fechei a porta, se o telefone tocasse, eu tirava o telefone do gancho. Falei, os caras vão vir atrás de mim, porque eu fui muito ameaçado. Você vai morrer, tal. Se eles entrarem, você vai morrer, tal. Eu conheço você. E uma pressão psicológica durante 13 horas, você calcula. Então eu entrei no neuro, eu fiquei 3 dias trancado em casa. É uma coisa incrível, né? Isso me abala um pouco. Ninguém me perguntou. Você está bem? Você precisa de uma ajuda? Não. Esses 3 dias que eu fiquei trancado em casa foi 3 dias que veio de falta no meu neurite. Um dos nossos aliados é o policial. Nós achamos que o policial vai resistir. Sim, o velho policial, que já está habituado com essas práticas, ele vai resistir, como qualquer pessoa vai tentar manter a sua sistemática com aquela que ele está convencido. Mas nós temos argumentos muito bons, né? Nós temos demonstrações eficientes, né? No sentido de mostrar que esse tipo de prática de violência leva a uma vida insustentável e que é possível produzir um trabalho policial mais eficiente e com maior qualidade de vida para o policial, se ele se mantiver afastado dessas práticas de violência extralegal, né, e se não se deixar envolver pelas malhas da corrupção. Preso, ele é preso, tudo bem, mas ele não deixou de ser humano. O funcionário é funcionário, mas ele não é a autoridade máxima, ele não pode se achar que ele é Deus, entendeu? Ele tem o dom de julgar, condenar e dar sentença, ele não pode fazer isso. Se nós consultarmos a sociedade, todos diriam, mas por que reclamam? Por que os presos reclamam? Pensassem antes nas suas ações, porque eles estão sabedores de que dentro da prisão eles vão sofrer todo este tipo de sofrimento. Realmente, não. A lei não estabelece isso. Nunca houve uma lei que estabelecesse que na prisão eu devo sofrer um castigo a mais do que a sentença ou a lei fixou. Tem uma impressão de que isso é uma forma, afinal, coberta de alguma legitimidade, ou assim, de uma inevitabilidade, porque eles acham que o crime é violento. Então, a contenção do crime tem que ser meio parecida. Né? E, na verdade, uma contenção do crime violenta, ela multiplica a violência do crime. A violência do crime fica multiplicada tanto na qualidade, né? Porque o fulano torturado, o fulano espancado, ele se torna um criminoso mais violento, ele comete mais violência contra a vítima. Né? Isso, inclusive, é uma forma, nós psicólogos compreendemos assim, que é uma forma de recomposição da figura humana dele, que ele na verdade, a tortura desumaniza não só o torturador, ela produz uma desumanização do torturado, que o sujeito se sente um animal, ele se sente completamente completamente ausente, ele percebe a ausência de qualquer pressuposto ético que possa minorar, diminuir, limitar aquela atividade. Então, ele começa também se imaginar como alguma coisa distante dos valores humanos. Né? E ele sente muita vergonha, porque ele pede
clemência, ele diz coisas que ele não queria dizer, ele acusa pessoas que ele quer bem e que ele gostaria de proteger, porque ele não aguenta a situação de tortura. Então depois ele tem que se recompor. Né? Ele tem que se recompor, porque é um fulano extremamente machucado. Nós podemos dizer assim, esse núcleo ético que a gente supõe existir, né? Que é o que diferencia, digamos assim, uma pessoa comum de um, digamos assim, entre aspas, um psicopata, né? Que não sente culpa, que não se identifica com os outros. Né? Esse núcleo ético é abatido no momento da tortura. O sujeito, na verdade, diz: por que eu tenho que me preocupar com o outro se absolutamente ninguém se preocupa com o que acontece comigo? Sequelas não acabam com o tempo, amenizam. Quando passa em minha mente as horas de espera, sinceramente tenho dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado. Eu volto acompanhado de um longo suspiro. Ainda hoje, anos depois, a espera é mais agoniante. Horas, minutos, segundos são eternidades martirizantes. Começam hoje. Adormeceram há muito tempo comigo. Esta espera ao adeus é como nunca pagar o pecado original, e sim ser condenado à morte várias vezes. Quem disse que só se morre uma vez? É um poema sobre as 4 horas que você é preso num quarto para ser eletrocutado, para você tomar o eletrochoque. Eu passei por 21 aplicações de eletrochoque. A gente é preso 4 horas dentro de um quarto, em jejum. Nem água você pode tomar. Se você tiver alguma prótese hoje, eu uso prótese. Tenho menos de 12 dentes na boca, efeito das medicações que a gente tomava lá dentro. A gente era preso às 6 horas da manhã e o médico geralmente chegava, o psiquiatra geralmente chegava às 10 horas e era dado meio na porrada, né? Vinham, te davam uma gravata, te jogavam em cima da mesa e te queimavam os chifres. A voltagem é de 180 a 460 volts, dado nas têmporas. Pode quebrar fêmur, clavícula, maxilar, queimas de neurônios. Hoje é quarta-feira, é dia do eletrochoque. Vão para a fila. E não importa se você está indicado ou não para esse tipo de terapêutica. Muitas vezes associado esse dia do eletrochoque à pesquisa. Então vamos pesquisar o que esse treco provoca nas pessoas. Isso eu não estou inventando, isso a gente buscou, isso a gente presenciou. Né? Infelizmente, essa estrutura mundo psiquiátrico permite, desde o seu nascedouro, desde a história do nascimento do hospital psiquiátrico, permite esses abusos, né, com a vida humana, em nome de uma ciência. O espaço físico já é torturoso, né? Enfermarias com 20 camas, 10 camas, enfim, a sensação, e se imagine, né? Vamos nos imaginar passar 24 horas lá dentro. A violência mais evidente no manicômio é a repetição do tempo igual, o mesmo. Você tem a sensação que o tempo não passa, de que tudo vai dar na mesma, que tudo é abandonado. Um desrespeito absoluto à pessoa, né? Você entra no pátio e o sujeito diz: me tira de aqui. Você diz: não, amanhã a gente conversa. Às 7 horas da manhã a sensação é uma. Às 7 horas da noite é outra. À meia-noite é outra. Você acordou meia-noite e vai estar neguinho lá, gritando, correndo, defecado, urinado. Você corre o risco de um deles entrar em crise e vir te pegar no pescoço e você não acordar no dia seguinte. A agressividade entre nós, por exemplo, dia de chuva numa pátio, a gente fica todo mundo preso. Eu ficava numa ala que eu ficava, tinha de 80 a 120 pacientes dentro de uma ala. Então, dia de chuva, a gente se pegava na porrada. Olha, tá vendo? Agitou. Olha lá, histericou. Então, são esses os termos que vão sendo as justificativas para qualquer manifestação até de defesa da própria dignidade, da própria vontade, né, dos próprios direitos. Então, isso não existe. A tua palavra, ela não tem valor. São formas doces, né, de exercer a violência, que consiste em não ouvir o outro, em não entender, em não fazer esforço, né?
A psiquiatria, uma consulta psiquiátrica, ela é como uma batalha epistemológica, né? O sujeito fala um negócio e você fala outro. Ele diz que alguém fez um trabalho para ele e você diz, não, isso aí é paranoia. Então, se é dentro das quatro paredes do hospício, o psiquiatra tem tudo para vencer, né? Mas esse triunfo não redunda em saúde e autonomia, redunda em obedecer, em formas adaptativas, que às vezes são mais violentas, mais rústicas, mais primárias e às vezes mais sofisticadas. Com mais de 100 anos de existência, o Juqueri é o mais emblemático dos hospitais psiquiátricos. As denúncias de maus tratos já entraram no seu terceiro século. Mas em 1998, essas denúncias ganharam números assustadores. Esses livros foram enviados anonimamente ao SOS Saúde Mental. É o registro macabro de internos que teriam morrido dentro do Juqueri. São mais de 1000 nomes que se suspeita serem parte de uma lista de 30 mil ex-internos que morreram dentro do hospital e por lá foram enterrados. Uma boa parte durante a ditadura militar instaurada em 1964. A lista foi feita extraoficialmente, e se não chocasse apenas pelo número de mortos, ainda conta com uma quantidade inexplicável de membros amputados, corpos em decomposição e até mesmo bebês com poucos dias de vida. Isso não são águas passadas, isso infelizmente está atualizado. Então a gente também, enquanto associação, conseguiu investigar e acompanhar todo o processo do Hospital Psiquiátrico de Mauá, Grande São Paulo, um hospital que não é público como o Juqueri, particular. Então o que a gente conseguiu na investigação observar, por exemplo, o caso do Acácio, e eu posso dizer o nome porque foi publicamente anunciado, saiu na grande imprensa, um rapaz que foi medicado e ficou amarrado na cama, contido, né? E essa contenção ficou durante muito tempo. Ele gritava de dor para que tirassem as amarras, mas quanto mais grita, pior é. Ele não foi desamarrado no tempo que deveria, por lá ele ficou até não ter mais circulação na mão. Gangrenou e ele teve, acho que 3 ou 4 dedos amputados. Um outro caso, também do Hospital Mauá, de um rapaz que teve amputado o braço por conta de uma medicação mal aplicada, né? Uma injeção mal aplicada. Então, isso a gente faz uma relação direta com aqueles membros que a gente encontrou no Juqueri, né? Membros do nada, um braço, uma mão, um dedo, uma perna, né? Como se justifica? Então, essa é uma hipótese que a gente vai ancorar numa situação real, atual, de Mauá. A loucura como uma experiência tão radical, assim como algumas formas de irreverência da juventude, ela inspira um ódio para o espírito sem luz, para a pessoa medíocre, né? E uma vontade de se vingar, né? Eu acho que a tortura é isso, é vingança, né? Você ter alguém que você não consegue fazer entrar dentro das tuas prerrogativas. A gente tomava em torno de 20, 25 comprimidos diário, 10, 15 dias você já não consegue botar um botão de camisa. Tem uma droga que se chama aloperidol, que é uma injeçãozinha que te dá no músculo, que é o segura-louco, que a gente chama. Aquilo te dá íngua, cãibra no corpo todo, o maxilar começa a repuxar de um lado, parece que os teus ossos do rosto vai quebrar. Quando eu tomava essa injeção, eu tinha que morder alguma coisa, o maxilar não puxar, dá íngua, tipo torcicolo. Você já teve torcicolo? Dá no corpo inteiro. E cada vez que você fica mais nervoso, essa droga age no sistema nervoso seu. E aí parece que alguém está torcendo o nervo. O Juqueri, que agora em 1998 fez 100 anos, né, 100 anos de Juqueri, ele tem uma história que envergonha a gente. Ele se presta também a um espaço de tortura dos que desviavam, num determinado momento político do nosso país, que desviavam daquilo que era esperado como conduta
normal, disciplinar. O que é mais grave, que a gente acabou descobrindo nessa pesquisa da utilização do Juqueri na época da ditadura militar, foram alguns registros que comprovavam, né, é irrefutável, não se trata de hipótese, nem de ouvir dizer, mas de registros como este, né, que é uma ordem de serviço, em que ele aprova a utilização de escopolamina como medida punitiva e não terapêutica a ser aplicada nos internos daquela época. A escopolamina, o que ela provoca no indivíduo? É uma sensação de morte iminente. Acelera o batimento cardíaco, a tua respiração fica ofegante, você fala, vou morrer. Você quer morrer logo. Eu penso assim, nossa, tomara que isso acabe, porque uma hora eu não vou aguentar mais, vou morrer. E pronto. Aí acaba tudo. A morte é uma liberdade, né? Se acaba a dor, acaba todo sofrimento. Maria Amélia Teles, vítima da ditadura militar. De Deus abençoou, mulher que nasce aqui, teve mais amor. O carro entrou dentro do pátio e eles arrancaram os dois homens, que eram o César, meu companheiro, e o Daniele, que era o companheiro de organização. E começaram a torturar os dois, muito dentro do pátio. E eu fiquei... Eles me arrancaram do pátio, me arrancaram do carro e me deixaram no pátio, solta, assim, meio solta. E eu vi um homem gritando para eles, são terroristas, tem que morrer. E eles gritavam, ele gritava assim, e os outros também faziam esse grito. E eu falei, gente, eu vi os dois apanhando muito. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu fui lá me dirigir ao homem. Eu falei, mas não pode fazer assim com as pessoas. Mas você viu onde que eu estava com a cabeça, né? Porque eu fui falar isso e o homem sentou um soco no meu rosto que eu caí longe. Eram 3 salas de tortura, que eles chamavam de sala de interrogatório. Mas o interrogatório, eles nem concebiam interrogatório sem tortura. Quer dizer, e ali então começaram as torturas, eles arrancaram minha roupa, eles começaram a me dar choque pelo corpo, eles começaram a me bater com palmatórias, me puseram na cadeira de dragão. Então você leva choque no corpo inteiro, porque eles colocam fios dentro da vagina, dentro do ânus, umbigo, seios. Nos seios eles deixam solto, né? Eles vão alternando, né, os choques. O pau de arara foi para afogamento. E assim eles foram me torturando durante 15 dias. Nós que temos, né, o movimento Tortura Nunca Mais. Embora ele é só um sonho, não é só uma vontade, porque na verdade a tortura nunca foi tão difundida, né, como ela tem sido. Eu trabalho na Comissão de Direitos Humanos, eu estou cansada de ver as pessoas sendo torturadas, né, principalmente aos jovens. Parece que o sistema que nós vivemos não suporta os jovens. Agora eu me encontro preso no fundo de uma tranca, vivendo no desprezo. Eu sei que o mundo é pura ilusão, me iludiram e me jogou na prisão por causa de um tênis de marca, uma roupa da hora, a liberdade de vários é jogada fora. Que adianta eu querer o mundo inteiro, perder a liberdade por causa de dinheiro? Além de tudo, eu dei muita sorte, foi por muito pouco que escapei da morte, daí vai, tá ligado? Esse é Osvair Guerreiro Júnior. Em casa, o Júnior. No mundo do rap, Johnny Granada. Johnny Granada, velho, o BC você tá ligado, né? União bate-cabeça, do rap, né, movimento. Debaixo dos telhados da FEBEM era conhecido como Meia-Lua. Com 12 anos de idade, já era frequentador assíduo da favela do Esqueleto na região central de São Paulo. Viveu 8 anos entre o crack, os assaltos e as constantes internações da FEBEM. Está marcado. E sabe disso. Em qualquer sistema, né, velho? Com a mão pra trás, velho, eu acho que você já não
você já é menos que meio homem, tá ligado? Com a mão pra trás, né, caminhando, pá. Ainda os caras colocar você tipo de costa, com a cabeça na parede, perna aberta e mão pra trás, e a paulada, é demais, hein? Eu acho que é uma tortura assim, hein, velho? Você não acha, não? Eu penso que tem um jeito muito hipócrita, né, que a sociedade, no geral, lida, né, com os que estão presos. Ao mesmo tempo que ela se preocupa, né, com como que esse jovem, esse adolescente vai sair lá de dentro, se vai estar integrado na sociedade, né, ao mesmo tempo ela não quer saber de fato o que acontece lá dentro, né. Ela quer os muros, ela quer a instituição total. No ano de 98, amor, que teve uma rebelião lá, todo mundo trancado e tal, mas de repente nem foi todo mundo que se envolveu, né, no ato e tal, mas tá todo mundo trancado, é de lei, né, a rebelião tranca a casa inteira. Aí nessa aí nós estamos trancados e tal, e tinha eu e um colega meu, tipo assim, não foi nem junto, ele pagou 10 flexão, e nessa aí eu olhei até me aticei, né, foi no terceiro dia que nós estávamos trancados isso aí, e eu me aticei para fazer também umas flexão, falei, vou pagar umas 10 aqui, né, na hora que eu abaixei para pagar uma, o monitor já pôs a cara no robô, já puxou a gavetinha, vem, nossa, cara, eu vou falar pra você, eu fiquei umas 3 horas apanhando esse dia aí, velho, por uma flexão, velho. 3 horas, eu comecei daquele jeito lá que eu já fiz a posição com as mãos pra trás, a cabeça na parede e terminei no chão, velho. Porque tem uma hora que, né, se pau o cara esse aí não aguenta mais apanhar, manda pro barraco. Essa hora aí dá até vontade de você sair na mão com o cara, velho. Por exemplo, de 95 até minha última passagem, eu tinha vontade de sair na mão, velho. Porque, pô, você vai estar apanhando de um cara que não é polícia e nem seu pai, velho. Tá ligado? Sem dúvida, os adolescentes que passam por esse sistema estão se tornando cada vez mais violentos. E aí a gente começa a entender por que a cidade, né, tem medo dos seus adolescentes. Né? É de fato porque eles estão ficando cada vez mais violentos. Eles repetem a violência institucional no seu limite, na relação entre eles, na relação com os cidadãos nas ruas, na relação com a polícia, né? A vida passa a ter muito pouco valor. Foi filho de um camarada meu, eu até falo o vulgo dele, mas puder até cortar depois. Então, foi tipo de uma briga de gangue que a gente participou, no caso eu passei batido, eu até participei, mas depois eu passei batido, tipo, consegui me esconder. Aí foi uns 10 caras que tomou um piau nesse dia, né, da monitoria. No caso esse colega meu, ele teve do pescoço pra baixo, quebraram o cara todinho, tá ligado? Ele ficou só com o braço inteiro, zoaram a cravícula do cara, quebraram a costela do cara, quebraram o fêmur do cara, quebraram outro braço do cara, quebraram o cara todinho, velho. E os caras tá vendo que o cara tá todo quebrado e continua a pisar no cara, tá ligado? E tá vendo que o cara toma um pisão na cabeça e não consegue mais nem falar, tá ligado? Não consegue nem mais gemer e continuar pisando no cara. Isso aí que é violência pra mim, velho. Pro adolescente, né, que tá lá dentro, quer dizer, é esse que é o cotidiano, não existe outra alternativa, né? Não existe, ele não conhece, é como se ele não conhecesse outra possibilidade de ser que não aquilo que ele está vivendo. Eu mostrar um tênis com um camarada meu, né, que meu tênis estava de canto lá dentro. E nessa aí tava chegando o monitor da noite, do interno pro externo. E nem esbarrou, bem dizer, a roupa dele encostou na minha. Nossa, velho, se eu falar como eu apanhei desse cara, você não acredita, mano. Você não acredita mesmo, eu apanhei muito, velho. E no caso eu continuei caminhando, né, com esse colega meu. Aí no caso eu nem ouvi nada, eu só senti o primeiro tapa nas costas, quando eu olhei, já todo mundo vendo e ficando besta. Pra você, em cima dessa sua pergunta, eu lembrei desse meu fato aí. Pra você tirar a violência desse dia aí, ia ter uma rebelião só por isso, velho, na UE15. Tá ligado? Pô, e aí, tá zoando o maluco lá de graça? Pra você ver o tumulto que vira, velho, uma agressão pode se tornar sinônimo de rebelião, bagulho, velho. A situação de rebelião, penso que dá para ver de um modo mais radical, mais exagerado, né? Mais exacerbado essas condutas, né? Então, a sevícia dos colegas, a tortura, o assassinato dos colegas, o assassinato do funcionário, acaba revelando de um modo mais radical, né? Essa repetição, né, que ele faz, passando do lugar de torturado para o lugar de torturador. As pessoas e as câmeras de televisão, elas pegam esses meninos cometendo às vezes atos até de barbárie sobre os telhados da FEBEM, né, e aí falam que tinha que matar todo mundo, que olha que bando de
de animais, como é que eles praticam esse tipo de coisa. E aí, o que as pessoas não param para se perguntar, e esse talvez seja a grande questão, né, quando se trata de uma situação como essa, é o que acontece sob os telhados, o que acontece embaixo dos telhados. Quando os promotores da infância e da juventude da cidade de São Paulo, Wilson Tafner, Ebenezer Soares e Sueli Riviera, resolveram gravar com uma câmera de vídeo amadora as visitas de fiscalização que faziam nas unidades da FEBEM, sabiam exatamente o que queriam registrar. Como são tratados os adolescentes longe das câmeras profissionais da televisão. Isso daqui foi em fevereiro de 2000, no Tatuapé, após uma rebelião, a rebelião foi no sábado, dia 19, nós fomos no dia seguinte, dia 20, com um grupo de médicos legistas, e foi uma rebelião grande que houve no Tatuapé, e após os garotos estarem contidos, por represália, eles foram espancados, né? Então aqui eles estavam passando por exame de corpo de delito, nós levamos 4 legistas, passamos acho que mais de 200 garotos por exame de corpo de delito, tem alguns com várias marcas de madeiradas. Tinha um garoto que estava muito machucado porque ele tinha problema psiquiátrico, e ele foi muito, até pela agitação dele em decorrência desse problema psiquiátrico, ele foi muito espancado, né? Esse garoto aqui estava muito machucado, né? Tinha muitas lesões, principalmente nas costas, né? Ele estava muito lesionado, tinha apanhado bastante mesmo. Tinha tomado 2 calmantes e não conseguia, estava tudo roxo aqui, com várias lesões aqui, ó, na cervical, aqui nas omoplatas, na frente, aqui na barriga apanhou bastante, aqui paulado, marca de paulado. Aqui estava bem roxo, na região do estômago, umbigo, estava bem machucado mesmo, tudo vermelho aqui. Tinha apanhado muito. Esse aqui tomou uma paulada na orelha, né, e seccionou quase na metade a orelha. Não tem cabimento você gastar em média quase R$1.800 por mês, né, por volta de $900 por cabeça de um moleque internado na FEBEM, para ele sair pior do que ele entrou. Né. Isso é um custo para a sociedade, não só um custo financeiro, mas um custo humano que é impagável. Isso aqui foi um espancamento muito grande que ocorreu na unidade 1 do Tatuapé, no começo de junho, primeira quinzena de junho de 2000. Foi um dos espancamentos mais violentos que nós vimos, assim, em termos de garotos com lesões graves, assim, né? Esse garoto teve a rótula deslocada, teve vários garotos com o braço quebrado, a diretora dessa unidade foi demitida. Esse aqui foi um absurdo, né? O garoto estava com bolsa de colostomia e raquítico, né, magro, tinha sido operado e foi espancado assim mesmo, né? Ele mal conseguia se manter nas pernas e tinha várias marcas de lesão nas costas, nas pernas, e mesmo com a bolsa de colostomia ele foi espancado. É aí que tá a violência, tá ligado? Porque nessa hora aí não tem pá, só tem parede e janela e tá tudo fechado. Então é aí que vai, né, velho? É pisar na cabeça. Vamos ver imagens gravadas há alguns minutos da FEBEM Imigrantes. Imagens que mostram os monitores sendo reunidos no centro de um pátio, e os menores sendo reunidos no centro do pátio, e os monitores agredindo os menores. Veja de novo. O monitor está com o rosto escondido e ele agride na cabeça o menor. Agora ele chuta. Isso aqui foi logo após a ocupação da unidade de Franco da Rocha. Essa unidade foi ocupada meio às pressas em razão de algumas rebeliões que ocorreram no início de maio do ano passado. Esse aqui é um garoto que ele passou num corredor polonês quando estava entrando na unidade, o que eles chamam de recepção, e ele recebeu uma paulada ou uma coronhada, ele não sabe porque ele desmaiou e perdeu 5 ou 6 dentes, né? Inclusive alguns outros internos que estavam na fila atrás dele, estavam de cuecas, cabeça baixada, pegou os dentes do chão e deu para ele, né? Ele guardou, e no dia que nós fomos passar pelo exame de corpo de delito, ele, olha doutor, meus dentes, né? Como segurar a barra no fim do dia, Tafner? Vendo meus filhos em casa, minha mulher, e quando eu posso pintar um pouco
passar pro papel um pouquinho de beleza, já que os olhos veem tanta coisa triste de vez em quando. Ah, chora, né, velho? A mãe chora, né, velho? Porque, Tilo, né, de repente nenhuma mãe, nem que seja de mais periferia periférica, imagina um filho, né, numa situação, pá, sendo pisado, pá, algemado, ou então tomou tiro. Qual a mãe que imagina isso pro filho? Nenhuma, né, velho? Aí você chega na sua mãe, então, mãe, ô, tá assim, assado, ô, tá, ô, tô apanhando pra caramba. Ô, meu filho. Então a mãe fica triste, né, velho? Chora, né? Mas de repente fica sem ter o que fazer também, né, mano? Olha, meu filho, quando me falaram que ele iria pra FEBEM, de certa forma eu me senti aliviada. Ele estava muito envolvido com o mundo das drogas e eu achei que lá ele iria ter tratamento para parar as drogas e parar as más companhias e tudo. Como tantas mães, Dona Conceição achava que na FEBEM seu filho estaria longe da violência das ruas e das drogas. Uma ilusão, que na verdade logo se desfez. Eu percebi que ali não ia reeducá-lo de jeito nenhum. A situação era muito grave. E aí eu comecei a ouvir das outras mães as histórias de tortura, que dormiam 3 em um colchãozinho no chão, eu não podia olhar para o lado, eu não podia abraçar muito, não podia tocá-lo, porque era proibido olhar, até pegar na camiseta dele, né, pra gente olhar. Eu achei tudo aquilo um absurdo. E fui para casa bem impressionada. E a minha irmã, que é conselheira tutelar ainda até hoje, eu procurei e falei com ela o que é que podia ser feito para mudar a FEBEM. Ela disse que era impossível, né, que era uma estrutura muito fechada e que ia ser muito impossível. Eu falei, mas é preciso fazer alguma coisa. Assim surgiu a AMAR, Associação das Mães de Adolescentes em Risco. Mães que resolveram não ficar caladas diante da violência que seus filhos sofriam pelas mãos do Estado. Mães que se rebelaram contra um sistema cruel que brutaliza e desumaniza seus filhos e que fizeram disto sua bandeira. Hoje a maioria delas tem seus filhos de volta, mas nem por isso a luta terminou. Onde tem adolescente, nós estamos lá. Basta ele gritar socorro, a mãe chega lá. Conheci a Mar na porta da FEBEM, no meu maior desespero, procurando ajuda, quem me ajudasse. Foi quando eu vi esse aqui fazendo uma propaganda da associação, que eu não sabia nem o que era, e eu falei, ei, por favor, vem aqui. Eu falei, o que é? Uma reunião aonde? O quê? Desse jeito, né, Raída? Eu quero ir. É pra ajudar? Ela falou, eu falei, por favor, eu quero ir, me dá o endereço. Porque eu estava muito desesperada, né? Inclusive, assim, durante 3 anos, né? Esses 3 anos da minha vida tem sido muito tumultuado. Porque a gente cria um filho com muito amor, carinho, e a gente nunca imagina que pode chegar a esse ponto. Falar hoje da FEBEM pra mim é muito complicado. A gente já viu cenas terríveis. Já vimos meninos com a cabeça rachada, outros com o braço quebrado, outros com, sabe, cortes enormes na perna. São coisas mesmo que, se a gente fala, a pessoa fala, você está exagerando. É só mesmo a pessoa vendo, mesmo como você disse em documentos, vendo pra ver que realmente é assim. É uma crueldade que não tem tamanho. O que entristece também a gente é a própria sociedade, né? Eu sou manicure e trabalho a domicílio já há uns 15 anos. E a minha clientela é a classe A mesmo, sabe? Então, quando a gente toca no assunto, nossa, é assim uma discriminação total, sabe? É assim, aí comigo, com meu filho, porque sou eu, é diferente, sabe? Sim. Ai, coitado do seu filho, né? Puxa, mas é mesmo. Mas no geral, eles falam assim, mas também tem que bater, tem que espancar. Então isso me entristece muito, porque são pessoas que podem fazer alguma coisa. Pode fazer alguma coisa e não fazem. Meu nome é Éder Douglas Dornelles, né? E no começo já tive muitas vezes presos também na FEBEM, e por fato da ajuda da AMAR das mães, né? Conselho das mães. Hoje em dia eu já tô deu pra me mudar muito a minha mente, já passei por muitas coisas lá dentro, eu e muitos que estavam lá junto comigo, né? E pelo fato da ajuda das mães, aliviava muitos menores lá também, né? Fatos de espancamento também. Tendo a gente presente, eles se sentem mais tranquilos, porque não que a gente queira tirar
a responsabilidade deles, eles têm que pagar o erro que fizeram, mas não apanhando. Eu mesmo já fui espancado várias vezes. Meu olho, levei ponto, tudo, minha cabeça também. Fatos que às vezes foi, sem maioria das vezes foi sem motivo. Às vezes se apanhava por causa dos outros também, certo? Mas a maioria é tudo motivo que nem vale a pena, motivo pequeno. Às vezes não é motivo também, né? Que eles vêm e batem em nós. É que as torturas já foram tantas na FEBEM que esses meninos perderam a sensibilidade da dor. Agora a gente começa a falar com eles. Esses dias eu conversando com um menino lá de Franco da Rocha, ele falou que dá 3 trancos na perna, dava 1, 2 no joelho, e aí podia bater que ele já não sentia mais as dores. Tá? Então esses meninos perderam de fato, eles não têm mais medo dos cacetes que levam, eles perderam a sensibilidade da dor, do sentimento, né? Isso é muito grave. Agora eu estou procurando estar estudando, né? Estudando e arrumar um serviço e tá levando minha vida, né? Tenho uma família para criar também, né? 2 filhos também, né? Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos, um filho e uma filha, né? Então estou procurando agora, tá me levando, procurando me ajudar e ajudar eles, né? Dar um futuro para eles também e para mim, né? Que por enquanto ainda não tive, não tô tendo, né? Mas... Isso nos trouxe vários problemas, porque a gente, em função desse trabalho, tem que denunciar policiais que não são sérios e que estão dentro da corporação. As pessoas começaram a entender que não basta chegar fardado e que pode entrar na sua casa sem uma ordem judicial, e começaram a dizer não para esse tipo de arbitrariedade. Nós temos muito problema de agressão física, mas também de tortura, né? Policiais civis ou militares que pegam mulheres ou adolescentes, e torturam mesmo, com choques. Aí as práticas, eles têm lá, na verdade, um cardápio cheio de práticas de tortura. Não podemos mostrar o rosto desse rapaz, nem dizer seu nome. Ele presenciou o assassinato de um amigo pela polícia e teve a coragem de testemunhar. Contra todas as evidências, ele acabou sendo incriminado pelo assassinato. Preso, torturado, acuado, sua vida mudou para sempre. Sua história é mais uma, entre tantas outras. Primeiro morreu um colega meu, um vizinho, meu amigo. Aí passou um tempo, na frente da casa da irmã dele, das irmãs dele, mataram o deficiente e o cunhado dele. Os dois. E os policiais mataram lá, de graça, por nada. Aí foi um monte de gente dar testemunha do caso. Aí essas irmãs dele, desse cara que morreu, tem uma porta da casa delas, eu acho que elas ficaram como testemunha dos policiais, né? Aí de repente elas começaram a formar delegacia e começaram a falar que ele tinha matado, ou foi que matou o irmão delas. Já fazia um tempo já. Aí sempre quando eles começaram a me ameaçar na escola, ela sempre estava junto. Só que se eu falar, até quando eu falei com a Valdene que estava sendo ameaçado na escola, se eu falasse que ela estava junto, ela ia querer fazer um boletim contra eles. Foi o que eu pensei. Aí ia complicar eu, porque aquelas meninas eram a mulher de dono da boca, de onde eu moro. Aí não tinha nem como. Aí chegar lá e vai na delegacia fazer alguma coisa contra a mulher do dono de boca. Aí eu falei que só estava sendo ameaçado, não falei que ela estava junto. Mas sempre ela estava acompanhando, até que chegou um dia eu fui preso. Aí eu sempre falava pra mim que se não fosse a Valdene eu não estaria preso. Toda semana eles iam me pegar nas quarta-feiras. Eles iam me buscar para me bater, sempre falando a mesma coisa. Até mandei umas cartas com ela falando que estava arrependido, mas... A gente fica lembrando. Até hoje eu tenho medo de ficar lá embaixo.
Eu sei que é chato lembrar disso, assim, é difícil lembrar disso, mas acho que talvez seja importante se contar. Como é que eles passavam quarta-feira e te pegavam em casa do nada? Você estava preso. Você estava preso. Isso, quando eu fui preso. Sempre um dia antes da visita eles iam me pegar para me bater. Para me tomar cuidado com o que eu falava, com isso. Quanto tempo você ficou preso? 3 meses e 20 dias. Então, mesmo depois que veio aquela... Antes de eu ir pro fórum, um dia antes de eu ir pro fórum, eles sempre iam me buscar lá na delegacia para conversar comigo, para mim não falar nada. Tá dando choque direto, batendo. O que eles faziam? Eles te levavam para outro lugar, é isso? Umas 3 vezes foi dentro da cela mesmo. A maioria foi tudo no... É corró, não tem aquele negócio? No corró. Eu levava pra mim com aquela farinha lá para me bater. Direto. Toda semana eles iam me bater, direto. Para mim não falar nada, tomar cuidado com o que eu falasse. E o delegado sabia disso, sabe? Conta uma coisa, quando você estava na delegacia, você viu mais gente nessa situação com você? Tinha 2 lá onde eu estava preso. Era até pior que eu. Por quê? O que fazia com eles? Eu apanhava todo dia. Dá até dó. Tinha um lá que estava 8 meses preso lá, só apanhando. Não tinha ido no fórum nenhuma vez, não sabia porque ele estava preso. Todo dia o pessoal da delegacia bater nisso, ficava chorando. E eles batiam nas pessoas como assim? O que eles faziam? Dava aquele taco de beisebol, borrachão, choque, dava mais choque. Quanto tempo já faz isso? 2 anos, né? 2 anos, não apanhei tanto, mano. Tô até com uns problemas na cabeça, neurológico. Tomando remédio controlado agora. Tenho medo de ficar lá embaixo. Um rapaz nunca se envolveu no mundo da marginalidade. Ele tinha 20 anos quando foi ser testemunha. Já estava fazendo colegial, que é quase raridade numa região como a nossa. Um bom relacionamento com a comunidade. Era um menino que tinha uma vida alegre, tranquilo. E de repente, por conta de ter ido ajudar a justiça, ele acabou sofrendo 2 processos contra ele, sendo torturado, e hoje é um garoto que não é mais normal. Ele vive sob medicamento, faz tratamento neurológico, e você vê nitidamente que realmente é um rapaz que ficou com problemas, com traumas que eu entendo quase que irreversíveis. São Tomás de Aquino dizia que torturar é pior que matar, porque torturar é expor o indivíduo à sua própria degradação. Vivemos dias terríveis em que crimes como esses são encarados por uma grande parte da sociedade como naturais. Não sensibilizam como deveriam sensibilizar. Não chocam como deveriam chocar. Cegos por um desejo de vingança, nem sequer percebemos que o homem torturado é um homem ferido, pronto para devolver à sociedade aquilo que recebeu dela. A tortura é uma violência que pode acontecer a qualquer um. E acontece. O grande verbo que a gente tem a conjugar é o estranhar. Precisamos estranhar. O cidadão, por mais simples, por mais pobre, por qualquer condição que ele esteja vivendo, e o fato de ele ter cometido um crime, em qualquer circunstância, jamais deve servir de aval para que um agente do Estado, especialmente um agente do Estado, imbuído das atribuições constitucionais, legais, para fazer valer a lei, ele jamais deveria impor sobre essas pessoas a prática da tortura. Não dá para acreditar nesse governo que coloca os nossos filhos na cadeia, que faz de conta que está tudo bem. Então eu não acredito realmente na mudança desse governo. Mas eu acredito que a sociedade tem muita gente boa. Eu fico muito triste de não conseguir trazer mais gente para essa luta. Acabar com a tortura, eu acho que é a mesma coisa que falar em acabar com a pobreza, acabar com a injustiça social. Eu acho que é meio utópico. Mas eu acho que ele tem que ser um ideal a ser alcançado. Eu tenho a esperança, a utopia, uma utopia com um minúsculo, né? Porque ela é pequena, porque eu acho que ela deve se somar a muitas outras utopias, não é? De que a gente pode construir um mundo mais humano, mais desejável, mais amoroso para esta e para as futuras gerações. Eu penso que nós temos o compromisso
ético, político, de construirmos isso no cotidiano das nossas vidas, né? Dos nossos trabalhos, em onde quer que a gente esteja, qualquer que seja o âmbito, a natureza do nosso trabalho, como psicólogo, como cidadão. O meu sonho não é acabou o quadrilátero, acabou o Carandiru. Porque se você ouvir isso hoje em dia, você pode ter certeza que quem estava dentro desse sistema acabou junto, tá ligado? Mataram. É o que o sonho meu é ouvir falar que não tem mais ninguém para pôr lá dentro. Esse é o meu sonho, velho. E pronto.